Schroeder, para mim, é um dos jogadores mais folgados da NBA, né? De personalidade, né? Antes dessa sequência de times, por exemplo, quando ele estava nos Lakers, ele negou, no primeiro momento, uma renovação que ia render uma fortuna gigantesca para ele, porque ele já se colocava mesmo, não, eu posso fazer ainda mais, né? Então, essa versão Schroeder, o surpreendente Brooklyn Nets, né, que todo mundo achava que seria também um saco de pancadas, não que esteja ganhando muito, mas é porque joga muito duro, pesado, acho que é muito do estilo até do Jordi, né? Do técnico Jordi Fernandes da equipe do Brooklyn. O Schroeder ainda com essa coisa de campeão mundial, né? IBA/NBA, aí ele ficou mais folgado ainda. Tem muita personalidade e realmente ele tem uma personalidade que combina com um time que busca algo. Schroeder em equipes que estão longe da batalha é algo que eu acho que não faz sentido. Independentemente se você gosta ou não do estilo dele, da consistência dele, da irregularidade dele, enfim, é um cara que tem que estar... A personalidade dele, para mim, justifica que ele esteja em time que compete. Concordo. Não gostei dessa chegada dele ao Golden State. Você falou do Oscar Robertson, até imaginei que fosse isso, porque a gente já citou aqui, o Oscar Robertson é o jogador que eu queria ter visto jogar e não vi. E muito legal você falar do Amaury. Eu estive presente no velório do Amaury na quinta-feira. Na quarta-feira tinha sido aniversário de 89 anos dele. Eu, durante o jogo Golden State e Houston no Amazon Prime, ao lado do Marcelo Gomes, eu tinha o conhecimento já da situação do Amaury, mas eu não quis dizer no ar. Eu liguei para o neto do Amaury, indo para o Prime Video por volta de 9 da noite, e eu falei para o Pietro, eu falei, você está do lado do vovô, eu vou te ligar de vídeo que eu quero dar os parabéns para o seu avô, porque na opinião do meu pai, que acompanhava os jogos do Corinthians, por exemplo, via rádio, nos anos 60, ele falava que Rosa Branca, Vlamir, Amaury, que os caras eram fantásticos. O Corinthians jogava contra o Varese da Itália, contra o Real Madrid, contra os times. O Corinthians era a base da seleção brasileira, bicampeão do mundo de 59 e 63. E o meu pai falava sempre que o Amaury era o melhor jogador. E eu tive o privilégio de conhecer o Amaury, eu tenho uma bola autografada pelo Amaury, eu vou trazer aqui para um outro momento do Jararacas. E o Amaury, ele me falou que ele estava indo a caminho do hospital para dar os parabéns pro avô, e eu falei, pô, dá um beijo nele por você e dá um beijo nele por mim. E eu dei os parabéns, porque aquele dia era o aniversário dele, e às 3h30 da manhã eu recebo do próprio Pietro a notícia de que o Amaury Passos tinha falecido. Para mim, eu não vi jogar, porém, pelo que todos falam, eu acredito muito no meu pai, o maior jogador de todos os tempos. Eu até falei durante a transmissão. Um cara que foi bicampeão mundial, sendo BMVP. E jogando em posições diferentes. E você falou do Oscar Robertson, campeão olímpico em 60 em Tóquio. O Brasil foi bronze com o Amaury Passos, com o Vlamir, com aquele time maravilhoso. Então, assim, é um Brasil vencedor. É por isso que a gente ama o basquete, um esporte que já foi o segundo esporte do país. 60 em Roma, né? 60 em Roma, não é Tóquio, é Roma. A gente que ama o basquetebol tem muito de falar da NBA, de brincar com os outros assuntos, de ter o Jararacas hoje semanalmente com a gente, mas por conta desses caras, por conta do basquete ser o segundo esporte do Brasil na época que eu era garoto, por exemplo. Gostou? Qual jogador que você é um jovem, Sim. Um jogador de outra era que você gostaria de ter visto eu tenho essa história. intensamente no dia a dia? O Ricardo é o Oscar Robertson. Eu vou falar o meu aqui para evitar que você não roube o meu, mas pode repetir também. Tá. O meu era o Pistol Pete Maravich. Show, um espetáculo. Cara, eu tenho um amor incondicional por um rival, que a galera não gosta muito que eu falo, mas eu falo. Magic Johnson. Eu acho que essa é uma escolha até meio óbvia de muita gente, mas pra mim era o Magic Johnson, que eu gostaria de ter acompanhado a carreira dele inteira, e eu seria um Lakers fanático se ele fosse da minha época, com certeza. É forte, hein? E fale, é o maior amador da história. Obviamente, o maior amador da história, sem dúvida nenhuma, ainda vai ser homenageado muito por aqui. E pra quem não sabe, você é Boston Celtics, o seu jogador carinhoso também é um armador. É, um armador. E eu tava contando essa história aqui quando eu cheguei. Rajon Rondo, Rômulo. Rajon Rondo. Eu vi ele aqui. Eu tive Paul Pierce. Tá aí porque tá na comissão técnica do Milwaukee, né? Tá na comissão técnica. Pegue um autógrafo de Rajon Rondo pra nosso J-Plays. É uma missão, hein? É o meu jogador favorito. Com as trancinhas no cabelo? Sim, tá diferente. Tá com as trancinhas, de repente, assim, depois do jogo do Milwaukee contra Atlanta, tinha uns jogadores sendo entrevistados atrás, na frente de uns banners. Olhei pra trás assim, um cara caminhando assim, ó o Rondo aqui. Falei com a Alana.
E Russell Rondo recentemente aqui, Por que o surgiu- senhor não pede um autógrafo Ele tem um pro estilo Rajon meio Rondo? de... Ele não pode pedir autógrafo. Ah, pro aqui, J né? Plays, pro Na J credencial mesmo Plays. tá escrito, não pode pedir autógrafo. Eu não posso pedir autógrafo. sei que não, Deixa mas- eu terminar o trabalho. Tira uma Safado. foto com ele, fala Então, assim... o Rajon Rondo tem meio estilo também de ex-jogador que parece... Pra quem não acompanha e fizer um teste, a pessoa achar que é jogador de futebol. Ele tem um estilão meio Ronaldinho Gaúcho, assim, Tem um estilão meio no andar, despojado. no estilo, né, do penteado. Ele é meio boleiro, viu, Jota? No início da temporada, quando o Milwaukee ficou 2-8, a galera começou a pedir Rajon Rondo. Não, demite aí o Doc Rivers, já efetua o Rajon Rondo logo. E ele tá ali meio nas sombras. Efetuá-lo como técnico eu acho pouco provável, mas... É porque ele foi esse jogador muito que é inteligente, importante né? tal, que é importante esse jogador mais recente. Porque o Doc Rivers ele é muito criticado pela gente aqui, por mim principalmente, Uhum. por ser um cara mais que das antigas que ele parou no tempo. Parou. Ele é É o o Luxemburgo. lado boleirão. É o Luxemburgo da NBA. Por exemplo, o Ty Lue, quando ele assume o Cleveland Cavaliers, praticamente uma exigência do LeBron, porque o LeBron não se deu com o David Blatt, e longe do David Blatt ser um péssimo técnico, até porque a campanha do Cleveland era muito favorável naquele momento, o time tinha muito mais vitórias do que derrotas, não era que o David Blatt estava com uma campanha como o Doc Rivers começou, teve o ano passado e esse ano. O problema é a adaptação, é o estilo. O David Blatt é um cara mais rígido. A verdade também é que o LeBron ele tem esse desvio na personalidade dele, né? Ele bate de frente com os treinadores. Exato. E aí você pega um treinador mais boleirão, um Ty Lue, um cara que rodou muitos times, um cara que pode ser mais amigos dos jogadores, Sim. e aí é mais fácil do LeBron ganhar, abrir as asinhas e tomar conta também, de certa maneira, do time. Sim. O Rajon Rondo, nesse momento, é importante ele estar. Agora, ele se alçado a técnico, até Eu acho porque... que ele vai ser, mas não agora. Não agora. É capaz de, em um eu acho futuro que vai bem ser. próximo, ele e o Chris Paul são Tem dois que caras... responder um monte de processo ainda. Sim, tem também, tem isso né? também. Tem, é Processo verdade. de, em estados que não tem permissão de uso de maconha, tem um monte de processo. Tem. Acho que ele tem que limpar muito a ficha dele ainda Mas para. se fosse por isso, pra então ser o Jason efetivado. Kidd não tava no banco até hoje, né? Porque o Jason Kidd, Chauncey Billups, o que tem de técnico aí com, Não, mas ele com tá- o coisas Rondo do tá passado. pro julgamento Não, do sim, coisas atuais. Mas se for por problemas aí, esses caras aí. A gente tá falando do passado aí, falamos Rajon Rondo no passado não tão distante. Não tão distante. Magic Johnson, você falou de Pistol Pete Maravich, falei de Oscar Robertson, a gente tá na armação, mas chegou o momento Mitchell Enes Brasil. Você segue a Mitchell nas redes sociais, no Instagram, @MitchellEnesBR. Mitchell Enes, sede na Filadélfia. Rômulo estará na sede da Mitchell Enes por volta de fevereiro, fim de janeiro. Já prometeu pra gente que vai fazer um conteúdo especial pro Jararacas de lá da Filadélfia. E a gente tem no momento Mitchell Enes, nada mais, nada menos do que quem? T-Mac. Tracy McGrady. Estou aqui com a camisa do primo dele, para quem ainda não sabe, Vince Carter é primo de Tracy McGrady. E o nosso querido J. Plays está com a camisa de Yao Ming. Yao Ming, o número 1 do draft, o primeiro chinês realmente dominante. Uma pena que as lesões tenham atrapalhado o Yao. E o T-Mac com a camisa do Toronto Raptors aqui atrás, meu caro Rômulo Mendonça, J Jogadas, Jararacas Podcast. Foi uma lenda, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores, assim, ofensivamente falando, o arsenal dele ofensivo, de bola de fora, meia distância, agressividade, dunk na cabeça, plasticamente também muito legal vê-lo jogar, e o momento de liderança em Houston, né? Ele aí tem aquela bela novela que eu também concordo com as pessoas que falam o Tracy McGrady, se ele não tivesse saído de Toronto, eu não sei se o time seria campeão, mas que o time poderia chegar a uma final de NBA certamente. E o Tracy McGrady sai até para não ficar no holofote do Vince Carter. E aí ele vai para Orlando, ele vai para Houston e ele é muito protagonista. Tem jogo de Natal dele em Orlando em que ele arrebenta. Tem aquele jogo famoso dos 13 pontos contra o San Antonio Spurs, que é uma insanidade. Eu acho que a maior insanidade, J e Romulo, na minha opinião, nesse jogo, não são somente os 13 pontos do Tracy McGrady. São 13 pontos em cima do San Antonio, sempre uma das melhores defesas da liga. E se você for reparar, jogada a jogada, em cada ataque tem um jogador diferente marcando o McGrady. Tem Ginobili, tem Bruce Bowen, tem Duncan. É impressionante como ele tirou todo mundo pra nada e ele consegue uma virada num placar tão baixo. O cara fazer 13 pontos em 30 segundos é algo assustador. Jota, fala do T-Mac aí. Você lembra do T-Mac jogando? Lembro. E os highlights, o que te chama mais atenção? Ele hoje, a galera que joga no videogame sabe, ele é um dos melhores jogadores para se jogar no videogame.
que é um cara extremamente atlético, é um cara que, como você falou, arremessa de todo lado da quadra, então ele é muito bom, e a camisa dele também é histórica, né? Ele foi jogar em Orlando por um sonho, mas eu acho que também aquele time de Toronto tinha tudo pra levantar um caneco É aquele se ele si. continuasse lá. É Aquele o si grande si. O grande si que a gente Aquele não grande sabe o que vai si. acontecer. O McGrady foi excepcional. É impressionante como muita gente... E ele é um cara muito atuante. Você viu que tentou Muito. depois ser campeão em vários times, É. né? Eu lembro da minha primeira transmissão, Rômulo, como comentarista, a convite lá do Sports Plus, tempo, um Faz tempo, antigo canal de esportes da Sky. Minha primeira George transmissão Michael. é um Atlanta e Oklahoma. E o McGrady no fundo do banco do Atlanta Hawks. Impressionante, o Tracy McGrady já no final de carreira ali, 2013, por ali. Rodou San Antonio, rodou muitas equipes ali. T-Mac! 12, né? Fala aí do T-Mac aí, meu caro Rômulo Mendonça. No momento, Mitchell Enes Brasil. Você tem aí o código Jararacas 15... Não, 20 ou 15? Agora fiquei na dúvida, hein? Acho que é 20, hein? Jararacas 20, Rômulo 20, Bulga 20. E você vai lá e também aproveita o Natal. Aproveite o amigo secreto de final de ano na empresa e adquira as jerseys da Mitchell Enes. T-Mac, Mendonça, fala aí. Você tá com o Iverson. Tem alguma relação do Iverson com o T-Mac? Tem aquele All-Star, É né? a camisa que eu trouxe. Basicamente sim, foi a camisa que eu trouxe pra cá. Parabéns. Eu- Parabéns. Na verdade, eu tentei, viu? Eu tentei. Dando essa música. Eu tentei. Eu tentei. Não Mas- sei. Essa aí, solta a voz aí, Jota. Não, Faz aí. né? Essa é do nosso famoso Chico, né? O Moedas. Chico Moedas? Essa música é dele. Chico Coins. Eu tentei não ser moleque, eu tentei, não é isso, Eu Jota? tentei! Canta Não aí, ser Jota. moleque Eu com tentei. você. Não, não, canta olhando pra câmera, pra Não, corte, não- pra corte, Jota. Você não vai me fazer Encane aí o Chico passar. Coins, por favor. Eu tentei não ser moleque. Não, tá bom, tá ótimo. Não, vai, segue Uma mais, segue palhinha. mais, segue Só mais. uma palhinha. Você só sabe essa frase Só também, sei não é essa por frase. isso. Então tá bom. Vamos lá, meu caro Rômulo Mendonça. Atenção, Chico Moedas, faça mais sucesso. Quem sabe uma música com mais frases pra gente poder utilizar aqui no Jararacas. Vai, Mendonça, solta a voz aí. Não, fala do T-Mac. Porque ele teve a traição, né? Teve. Ele teve a traição. Teve uma traição. Daqui a pouco Inclusive, eu falo disso, inclusive vamos vamos falar aqui, estivemos no bar onde ele traiu, almoçando. Eu, Rômulo Mendonça e senhora, Você tava lá também senhora traindo? Fabiana Mendonça, Dani, o meu grande amigo Dani, o Fernando, família do Dani. No meio do almoço, o cara me solta. Você sabe que foi aqui que o Chico Moedas traiu a... Ele contou essa informação? Essa... Lembra, Rômulo Mendonça, no Rio de Janeiro? A gente lá pela Casé TV fazendo Jogos Olímpicos Paris 2024. E lembro também que a gente foi ver o Flamengo e Palmeiras lá no camarote da Amazon, ele estava lá. ele completou a Exatamente. gente, Estava lá eu Chico com ele. Moedas, Lembra Petkovic disso? e companhia. Fale do T-Mac e Rômulo Mendonça no momento Mitchell Enes Brasil. Quando falo do Petkovic, eu lembro daquele anãozinho que é a cara do Petkovic. Impressionante, né, a semelhança daquele anão que é a cara do Petkovic. Tem a voz do Petkovic, inclusive. Olha só. Que é a tradição também de falar mal do homenageado, né? Sim. Eu vou criar, se não tem, eu vou criar essa tradição também. Falaram muito bem, mas eu acho que aqui tem que falar mal também. Afinal de contas, é uma conversa maldita. E o Tracy McGrady é um jogador que não tem título, né? Que é série de playoff. É uma certa maldição, porque eu fui até confirmar. Ele integrou o time norte-americano, por exemplo, em 2003, o que era o equivalente ao pré-olímpico para 2004, que o time americano também não ganhou ouro, né? Foi bronze. Então tem esse ouro de 2003 do Torneio das Américas, mas não integrou o time norte-americano em Jogos Olímpicos, nem de 2004, que seria o mais factível, né? E muito menos depois em 2008 e 2012. E também toda a trajetória dele, infelizmente, o Tracy McGrady, que foi um grande jogador, mas ele não pode nunca ser avaliado e destacado como um sinônimo de vitórias coletivas e de protagonista de grandes momentos, de vitórias coletivas em playoffs e tudo mais. Isso, infelizmente, ele ficou bem longe. Acho que, talvez, né, os grandes jogadores que mereçam homenagens aqui no nosso momento, Mitchell, e dentro desses grandes jogadores, aqueles grandes jogadores que não conquistaram o anel de campeão, o Tracy McGrady é o que ficou mais longe disso, né? Como já vai falar do Charles Barkley, o Barkley foi campeão de conferência, perdeu as finais. Karl Malone, campeão de conferência em mais de 3 ocasiões, né? 2 com o Utah e com os Lakers, perdendo finais. Pat Ewing disputou finais e perdeu, e outros mais. O Tracy McGrady, eu não estou comparando a magnitude do McGrady com esses outros nomes Sem históricos dúvida, aí também.
mas é um nome, mas o McGrady merece o espaço que ele está tendo agora aqui, de homenagem ao momento Mitchell. Então, dentro dos homenageados do momento Mitchell e dentro daqueles que não conquistaram o título, o McGrady é o que mais distante ficou de um anel de campeão. Ele, realmente, anel de campeão para o Tracy McGrady é algo que ele tem que decifrar ainda na vida dele. Ele não sabe exatamente do que se trata.